Fala um pouquinho da tua caminhada, das coisas que você tem vivido, de onde é que você vem, em que bom momento você está, quais as coisas que te interessam agora. Cara, sendo muito objetivo, mas também não tão sucinto assim, eu sou de tradição pentecostal, minha família veio das Assembleias de Deus, desde a primeira geração de Assembleia de Deus por parte da minha mãe, então, dos primeiros pastores de Assembleia de Deus é meu tataravô por parte da minha mãe. Enquanto por parte do meu pai era a galera da Assembleia de Deus de chão de fábrica, né, o pobre preto de periferia que aprendeu ali na igreja. E desses encontros que acontecem praticamente só em ambientes como da igreja, eu vim parar aqui, seguindo essa tradição pentecostal, muito conservadora no início, bastante fundamentalista, mas meus pais já vivenciando alguns processos de busca por uma libertação ou algum ambiente mais livre, mais aberto. E é uma história interessante porque eu nasci em 89, tenho 36 anos, e a minha irmã nasceu uns 2 anos depois. E nisso minha mãe começou a ficar preocupada, porque a gente estava numa igreja, Assembleia de Deus Ortodoxa do Ipiranga, aqui em São Paulo, e que é a igreja que minha mãe cresceu, né? E lá, ela estava encanada depois que a minha irmã nasceu, se minha irmã passaria pelas mesmas situações que ela passou. De controle de corpo, de não poder, né, se vestir como gosta, de não poder falar o que pensa, essas coisas. E ainda não era uma questão muito feminista, consciente, era muito de experiência. Falar, olha, eu não quero que minha filha passe por isso. Então começou uma série de debates entre o casal, meus pais, pensando em uma possível mudança de igreja, ou se conseguia fazer alguma transformação dentro do ambiente que estava. Mas acabou que foram saídos, né, aquele prática comum em você sair do ambiente, e foram para uma outra igreja que à época se chamava Assembleia de Deus Bethesda, que depois tornou a igreja Bethesda. E lá eu cresci o resto da minha vida, praticamente, até mais ou menos 2021, 2022, que foi quando também fui sair, né? Acontece também esse processo em vários ambientes, e a gente acaba nos transformando e caminhando de maneiras distintas em diferentes espaços. Nesse processo eu pude viver uma igreja que se progressistava, ou seja, que estava numa transformação muito intensa, especialmente durante a minha adolescência. Então, por causa disso, dessas contradições e desse processo de mudança institucional, né, da própria igreja, eu acabei tendo muito contato, não só com conteúdo conservador, mas com aberturas, né? Dentro de um ambiente evangélico, alguém mais liberal, alguém mais tranquilo, um Brennan Manning, ler uma coisa assim, que você vai dando, oh, legal esse mundo novo aqui, até chegar em Rubem Alves, por exemplo, e se ampliando o espaço. E aí eu fui fazer seminário, né? Fiz faculdade, fiz seminário, faculdade de filosofia, o seminário num instituto que tinha na igreja. E nesse seminário eu tive contato com a teologia da libertação. Então eu sou muito grato, porque ali a gente teve professores e professoras muito diferentes, e lá eu pude ter contato com a teologia da libertação e me encantei com a leitura popular da Bíblia. Fiquei assim, apaixonado. Tive uma professora chamada Angela Cabreira, ela era da República Dominicana, estava fazendo mestrado aqui em São Paulo. Ela era nossa professora e ela me apresentou a leitura popular da Bíblia. Eu fiquei encantado, apresentou um método de ler a Bíblia, eu fiquei encantado. E depois o Carlos Mestres veio dar aula pra gente por um tempo. E aí eu fiquei, aí pronto, aí já era, aí era ali 2012, 2011, 2012, eu decidi que a minha vida seria fazer leitura popular da Bíblia. E daí eu comecei minha caminhada, mas o que eu vim fazer nesse mundo?